Vai pra live da TNT, gente, direto da Nova Zelândia, bem ali. Eu acho que lá já é terça-feira, hein? Aqui pra gente é segunda-feira. E lá em Nova Zelândia, com esse casal, com essa família missionária, que vamos ter esse bate-papo. Já avisa todo mundo, manda, compartilha, que com certeza vai ser um bate-papo muito inspirador aí para você e para sua vida. Então, boa, como que eu falo? Boa noite, aí é bom dia ainda, né, pastor Itamar, Tatiana? É, Isso, 10 da manhã, 10 da manhã de terça. 10 e 10 da manhã 2. de terça. Vocês estão perto do Japão, é isso? É, mais perto do Japão. Não é tão perto do Japão, mas é mais perto do Japão. É mais perto, a referência melhor é a Austrália. 3 horas da Austrália. Austrália. Ah, tá certo. Que Mas, maravilha. mas aqui é um pouco também assim, fora um pouquinho da Austrália, por isso são 15 horas de diferença do Brasil. Mas Ah, tá, 15 tá horas. 12 horas, 15 horas de diferença. O sol bate primeiro aqui. Ah, isso mesmo. Que maravilha. Vai bater amanhã aqui pra gente, terça-feira. Então vamos lá, É, vamos. Eu quero que vocês se apresentem. Vocês têm três filhos, né? É o Davi, o Guilherme e a Manuela. Eles estão com vocês também na missão? isso, o Davi tem 18, né? Tá no último ano aqui a gente chama de high school, seria o ensino médio, né? O Guilherme, ele vai fazer 17 agora o mês que vem, tá no penúltimo ano do high school, e a Manu, o ano que vem, ela vai pro nono ano, eu acho. Não. Parecido com o do Brasil, é. Ah, Aí, o Guilherme, ele tem dado aula, né, para as crianças, junto com a Manuela. Os dois têm têm participado nessa frente, né? Fora todo a dinâmica, né, da gente montar a igreja, carregar tudo, participar nessa organização. E o Davi, ele participa no louvor. Ele toca violão, e participa com a gente, né? então tá com a gente, sim. Tá? Os três É, estão ativos na missão. Olha é. que maravilha, é uma família missionária. Ai, que delícia. Amém. E quanto tempo vocês estão em Nova Zelândia já? Nós chegamos em janeiro de 2023. Nós estamos completando o nosso primeiro ciclo, encerrando ao final desse ano. Nós estamos encerrando nosso primeiro ciclo de 3 anos no campo missionário. Tá? Aí iremos ao Brasil visitar as igrejas, parceiros, fazer a reunião nossa com a diretoria da PMT e, se Deus permitir, continuar o trabalho. Que maravilha. E Nova Zelândia é o primeiro campo transcultural de vocês ou vocês já passaram em outro campo? Primeiro, o primeiro e surpreendente, assim, né? Eu achei que a gente ia trabalhar com missões no despertamento, né? Quando. É que a gente vai falar aí mais pra frente no chamado missionário, né? Mas eu achei que a gente iria, assim, despertar a igreja, né? Quando nós fomos despertados para essa necessidade, a gente achou que a gente ia estar ali, vamos, pessoal, é isso, né? Nunca imaginei que Deus chamaria para um campo transcultural. Olha que interessante. Então vamos para lá, vamos então. Os dois, vocês dois cresceram dentro da igreja, nasceram já conhecendo o evangelho ou não? A conversão foi no processo aí. Nós nascemos, né, no lar cristão, e eu creio que eu não me lembro desse momento assim, né, de Conversão. conversão, mas eu tenho fases de amadurecimento, né? Então, nas minhas fases de amadurecimento, eu poderia dizer que o resultado hoje é dos meus 20 anos, né? Então, o que eu sou hoje é uma somatória, né, de amadurecimento ao longo da vida, mas eu creio que aos 20 anos foi ali o divisor de águas da minha vida, né? Mas aonde? Fala da onde você é. Eu sou de Guarulhos, né? Nasci em Guarulhos, cresci na primeira igreja presbiteriana de Guarulhos, né? Meu avô foi um dos fundadores da igreja, uma das famílias fundadoras, né, da igreja. E então eu passei a minha vida inteira lá, né? E aí depois ele mudou para São Paulo, começou a ir nessa igreja, foi seminarista da igreja, pastor da igreja. E aí ele conta a parte dele. Eu sou do sul de Minas, Itajubá.
a maior e mais bela cidade do Brasil. Se você quiser conhecer, o pessoal dos itajubenses aqui vão confirmar isso para você. Sou da terceira igreja presbiteriana de Itajubá, a família toda, tá lá muitas pessoas. E me encontrei com Cristo lá, trabalhos da própria igreja, né? Fazendo aí menção ao trabalho regular da igreja local, como é importante, né? Ensino às crianças, pregação do evangelho. E servi lá, depois fui fazer fisioterapia, estudar fisioterapia em São Paulo e busquei uma igreja em São Paulo, era a igreja também, que é da minha família, parte da minha família que está lá em Guarulhos, um tio e tia que trabalhavam na igreja, que estavam na igreja, e lá fiquei na primeira igreja, e o chamado já tinha uma vocação pastoral. O pastor da época foi meu tutor, pastor Abias, me enviou ao seminário, e no seminário, trabalhando como seminarista da igreja, depois a convite do conselho fiquei como pastor titular da igreja, e aí, um pouco do que a Tatiana falou, a igreja se envolveu demais com missões, e houve esse convite de direcionamento para o trabalho missionário. Mas essa história, assim, mais ou menos de um tempo lá, e trabalhando com a igreja em Minas Gerais, depois em Guarulhos, como seminarista, e aí como pastor. E assim Deus nos tem dado essa graça aí dentro do ministério. Que maravilha! Ai, vocês são um casal muito bonito. Eu falo que o povo de Deus tem um brilho diferente, né? Eu acredito, pastor Não, Itamar, olha, que casal muito bonito, não. Você tem que falar igualzinho meu tutor falava. como? Essa bonita mulher e esse simpático rapaz. Tem que falar isso. Eu vou aprender isso. Porque realmente, Tatiana, você tem um brilho maravilhoso. E eu sei que é a graça de Deus e reflete no casal, com certeza, pastor Itamar. Com Não, certeza, eu respinga. pego o brilho dela, e aí a testa reflete bem. Igual Moisés. Moisés subiu. Eu falei, olha os nossos filhos, e aí você não isso, você é bobo. Não, eu só não atrapalhei com a genética. Eu deixei toda a genética para ela, e aí eu trabalho com o ensino dos filhos. Entendeu? Tá certo. Que maravilha. E como que foi esse preparo missionário para ir para o campo? Como que foi essa chamada? Igual você falou, você era seminarista, pastor, tudo. Eu vi também eu li uma carta que vocês enviaram, que você também teve aconselhamento bíblico, né? Você fez um curso preparatório. Aí a Tati também. Como que foi esse despertamento para sair do povo e ir para outra nação? Eu vou dar um panorama e a Tatiana completa as informações, se faltar alguma coisa, para tentar resumir. A igreja em Guarulhos é uma igreja muito missionária. Então, vamos colocar ali que eu já estava, né, como pastor. E no ano de 2017, eu fui, a convite do pastor João Petrecelli, um grande amigo, ao Nepal. Em 2015, eu já havia estado aqui na Nova Zelândia, por uma visita numa plantação também de igreja lá na cidade de Queenstown. Eu fui ao Nepal com um grupo de irmãos e lá houve uma confrontação muito grande no meu coração. Não é nem pelo chamado missionário naquele momento, mas é assim, para como a igreja, num contexto, por exemplo, nepalês, uma igreja muito pequena, consegue trabalhar tanto e fazer tanto. E nós podíamos fazer muito mais. Naquele momento, eu voltei para a igreja em Guarulhos e trouxe uma ideia de um despertamento, de um trabalho mais acentuado. Então, a gente começou a trabalhar de um modo mais forte, mais firme, e houve, numa reunião do Supremo Conselho de 2018, um convite de pastores neozelandeses da Grace Presbyterian Church, uma igreja presbiteriana que trabalha, uma igreja menor, não é a igreja presbiteriana tradicional, é uma igreja presbiteriana menor, é uma saída dessa igreja por questões de fidelidade teológica e confessional. Esses irmãos montam uma denominação presbiteriana aqui. E eles vão ao Supremo Conselho e fazem um início de relacionamento com a IPB, e nisso eles pedem alguns plantadores de igreja. E esse convite, depois de algumas coisas, chega até nós. E nós
tiramos um tempo de oração, porque nós já estávamos muito envolvidos. Alguns irmãos da nossa igreja lá em Guarulhos estão aqui na live, eles podem confirmar. A igreja já estava muito envolvida e ainda continua muito envolvido com missões. O Denis está ali, eu vi, se ele continua, ele pode me confirmar. Eu acho que no momento a igreja tem 14 missionários apoiando, 14 missionários. Eu acho que é isso mesmo, não sei se ele pode escrever no comentário ou algum outro irmão pode confirmar. Então, a gente resolveu tirar um tempo de oração. Eu iria renovar por mais 5 anos a pedido do conselho, meu pastorado na igreja, mas nós 16, o Denis está falando aí, ó. Obrigado, Já? irmão. Que bênção. Que bênção! Apoiando 16 missionários. Na época, quando eu deixei a titularidade da igreja, eram comigo, que eu aí depois a igreja me assumiu também como o missionário enviado, é a minha igreja enviadora. Nós, né? Nós missionários. Eram 13, agora já são 16. E crescendo, né, Denis? Graças a Deus. Então, minha irmã, nós aceitamos o convite de pensar, orar e ficar aguardando a resposta do Senhor. Durou mais ou menos 5 a 6 meses esse pensamento, só nós dois. Compartilhamos com alguns irmãos, oramos, pedimos conselho, tivemos um tempo de jejum para que Deus pudesse aclarar no nosso coração, mais ou menos, e seguindo um modelo ali da igreja de Antioquia, que Atos nos apresenta. E Deus, por diferentes maneiras, mostrou que esse era o momento de vir para o campo missionário. Então, eu comuniquei ao conselho da igreja, a igreja entendeu, ainda fiquei lá. Aí veio a pandemia nesse meio tempo, que foi em 2019 essa decisão. E aí logo depois veio a pandemia, então nós tardamos em 1 ano e meio, mais ou menos, a nossa vinda para cá. Aí fomos à PMT, eu sou pastor presbiteriano, não tinha lógica buscar uma outra agência missionária, senão a agência da nossa igreja. E aí começou todo o processo que todo mundo faz. CFM, deixava os filhos no Mackenzie a fazer ali as matérias que eu tinha que fazer, Tatiana também fazendo as dela, toda a tramitação com as entrevistas com a diretoria, com o estágio nós tivemos ali na Bolívia, com os irmãos em 2021, acho que foi 2021, 20 ou 21, não me lembro, em julho. Foi 21. Ali todo o trâmite. Então esse foi o preparo. Nós temos de base, aí é um trabalho também que nós gostamos demais, que é o meu curso de pós-graduação no Andrew Jumper, foi um curso de áreas pastorais e eu fiz muitas matérias de aconselhamento bíblico. E nós dois fizemos o curso de aconselhamento da Nutra. A Tatiana também tem alguns outros cursos de aconselhamento bíblico, porque eu acho que é um ferramental fundamental para pastores. Não precisa ser missionário, qualquer irmão, vou estender, qualquer irmão que queira trabalhar assiduamente, servindo a igreja com seus dons espirituais, eu acho que a área da preparação do aconselhamento nos dá boa base para isso. Então é isso. Então eu estou tentando resumir aqui uma de 2018 com o convite a 2023 chegando, são 5 anos com uma pandemia no meio, deixando todo mundo em suspense aí, como é que ia ser. A Nova Zelândia, se eu não me engano, ela foi, se não o maior, o que teve mais essa atitude, mas era um dos mais que fechou e deixou por muito tempo a sua fronteira fechada. Na pandemia foram mais de 2 anos a fronteira fechada. Então isso tardou, foi muito difícil a vinda e tudo mais. Sim, e quando vocês foram aí para Nova Zelândia, já tinha algum missionário para dar apoio? Já tinha presença presbiteriana aí da PMT? Alguém ou não? Aqui onde a gente está em Wellington, não, né? O apoio que nós recebemos foi do pastor Elmir. O pastor Elmir, ele foi pastor no Brasil há muito tempo. Ele mudou para cá por causa da família, né? Ele já é um pastor jubilado no Brasil. Então, ele veio para cá para morar com a família da esposa, que a esposa é filha de neozelandês com uma suíça, que foram ao Brasil como missionários para Santa Rita. Santa Rita? Foram vários campos. Vários campos no Brasil, mas ela nasceu e cresceu em Santa Rita, do Sapucaí, a Sandra.
E então eles vieram para cá para ficar com as filhas, para ficar com a família dela. E nisso, né, nós viemos esse trabalho da PMT e graças a Deus ele estava aqui. Então eles são uma família, tanto o pastor Elmir quanto a filha dele, é uma família que está com a gente aí nessa base, né, da igreja, nos ajudando aí, estando com a gente. E tem sido muito bom essa experiência. Vale completar que a PMT já tinha uma família, já tem, né? Tá, não tinha não, porque continua os irmãos, que até o nosso líder aqui da área, da Oceania, o reverendo Cláudio e a Cássia, os dois missionários que estão na cidade de Queenstown, plantando uma igreja em uma cidade próxima de Queenstown chamada Kingston. E ele já, se eu não me engano, são 6 ou 7 anos já aqui. Então, quando nós chegamos, eles já estavam. Não aqui, né? Não aqui em Wellington. Mas em Queenstown. Em Queenstown. Na Ilha Sul. A gente está aí na Ilha Norte. E neste mesmo momento, por conta dos tratados e acordos da Grace Presbyterian Church, junto com a IPB, tem outras 3 famílias missionárias. Uma na cidade de Christchurch, que vocês já tiveram uma live com eles, né? Que é o Ronaldo, o reverendo Ronaldo e a Fabiana. E 2 outras famílias no sul de Auckland. Você tem o reverendo Egimar e a Kívia. E no norte de Auckland, que é a maior cidade da Nova Zelândia, o reverendo Marcos e a Edenise. Todos com as suas famílias espalhadas. Então, nós não estamos nenhum está trabalhando na mesma plantação. Estamos em cidades distintas. É bom se as pessoas entenderem. A Nova Zelândia ela é pequena, mas ela é muito comprida. São 2 ilhas, grandes ilhas. São muitas ilhas, mas as 2 grandes ilhas com população, a Ilha Norte e a Ilha Sul, nós estamos na ponta da Ilha Norte e Auckland está lá em cima. São 600 quilômetros de diferença. E o Cláudio e o Ronaldo estão na Ilha Sul, uma em Christchurch e em Queenstown, também todos separados aí, mais ou menos por, vamos dizer aí, em 3.000, 2.500 quilômetros distribuídos aí os irmãos. Mas então nenhuma família está junto no trabalho, cada um fazendo a sua frente aí em algum local. Entendi, mas é bom saber. Então vocês estão na Ilha Norte de Nova Zelândia, né? Nós estamos na capital. É litoral, né? Todo litoral é ilha e litoral, né? É a capital de Nova Zelândia, é na Ilha Norte. Isso. É Wellington. A gente está no sul da Ilha Norte, isso, né? No extremo sul, na cidade da Ilha Norte, Wellington. E o que está atrás aí de vocês? Me explica esse banner. Já podemos contar. Isso aqui é o nosso logo da nossa igreja. Nós começamos a deixar a propaganda aqui. Os irmãos que nos apoiam, as igrejas parceiras, e sempre a gente tem... aparece invertido, obviamente. Aparece invertido ou não? Invertido. Então tem que não sei tirar. como na foto você volta para espelhar. Não, mas deixa aqui. Aqui é a Grace Presbyterian Church Upper Hutt. Upper Hutt é a cidade que a gente está na Grande Wellington. Vamos dizer que a gente está plantando em Guarulhos ou em Santo André. Não é propriamente na capital, né? Wellington City. A igreja, o trabalho nosso projeto é de plantação de igreja. Esse é o projeto. Então, nós não estamos... Cada missionário tem seus projetos, né? As suas realidades. A Nova Zelândia é um país livre, até livre demais. Um país pós-cristão, mas ainda, graças a Deus, há liberdade da propagação do evangelho. Então, nós fomos acolhidos pela Grace em Wellington. É uma igreja pequena, não é uma igreja grande, uma igreja em torno de 80 pessoas, que lá nós ficamos por 2 anos com os irmãos, e a ideia era de lá buscar algum local na Grande Wellington, são algumas cidades, como acontece nas grandes cidades do Brasil, e decidir em qual local. Nós viemos, por muitas questões aí, viemos para Upper Hutt, Deus abriu a porta, conseguimos alugar uma casa aqui, a escola dos meninos está perto, você começa um relacionamento com vizinhos, nós temos um trabalho forte, né? A gente pensa que é o nosso carro-chefe aí para contato com as pessoas, que é o futebol. Eu trabalho como treinador de futebol da escola dos meninos, né? Sempre voluntariando, e a Tatiana ela é administradora desses times. E aí nós conseguimos
ter contato com as pessoas, fazer as pontes, a amizade. Então, nós decidimos, junto com um grupo base de irmãos, as famílias que já nos estavam conosco, iniciar o trabalho. Iniciamos ano passado na nossa casa, com cultos a princípio em português, convidando brasileiros, pessoas. No final do ano, nós já transformamos esse culto em português como em inglês, porque a gente sempre compartilha com eles. Olha, gente, isso aqui é só para a gente Só o iniciar, começo. é só o começo. O trabalho, a ideia é atingir os locais. E a Nova Zelândia tem muito imigrante, então não necessariamente os neozelandeses. Quem Deus Deus trouxesse. mandar, né? E é o que tem acontecido. Então nós, juntamente com a igreja local, decidimos iniciar uma congregação, uma plantação de igreja aqui. Alugamos um espaço aos domingos pela manhã, até no início da tarde, no centro da cidade. E começamos então a nossa plantação da igreja aí, a Grace Church Upper Hutt. Que Então nós maravilha. temos 6 meses, um pouco mais aí de 5 meses, trabalhando efetivamente no local. Tem sido uma bênção, uma alegria para a gente. Ah, eu creio, com tanta luz de Cristo na vida de vocês, com certeza. E me fala um pouquinho, Tati, sobre as características. É como o pastor acabou de falar, o pastor Itamar, né? É muita gente de fora, eles não têm muito nativo, então, Nova Zelândia? É mais imigrante, é mais gente de fora. E se tem, né? Se tem algum costume, alguma diferença de cultura que chocou você aí quando você chegou, o que você pode falar pra gente? Então, Depende da região, né, amor? eu acho que depende da região. A gente poderia pensar assim no Brasil, se eu focar no Nordeste, é completamente diferente de São Paulo, né? Sim. Então eu vou falar das particularidades aqui de Wellington que a gente tem observado, né? Então, não é a Nova Zelândia, né? Assim, é aqui onde a gente está, e principalmente porque a gente está numa cidade pequena, né? Como se fosse uma cidade do interior. Então, assim, também já é diferente, né? Então, aqui, especialmente na nossa cidade, eu diria meio a meio. Eu acho que não, Metade, eu acho que tem metade. predominância de Quantos neozelandeses. por cento Quando a você gente acha? diz que eles se chamam kiwis, né, a essa denominação, há uma divisão bem marcante entre kiwis europeus, você vai ver aquela característica, né, a pele mais branca, e os Maoris, que aí são, ou os Islanders, que são os das ilhas no entorno, que você vê aquela do rugby, né? Que o pessoal que joga, que é um modo diferente de viver e de se exportar. Então você tem essa divisão. Mas aí a Tatiana falando, eu acho que não é meio a meio, não. Eu acho uma predominância Quanto você acha? 60-40, né? 60-40, quase meio a meio, né? 60-40. Então, De neozelandeses europeus, né? europeus. É porque assim, kiwi é um nome, é o apelido para o neozelandês, né? E eles deram neozelandês quem nasceu aqui. Então você não necessariamente tem que se parecer com o neozelandês. Então, por exemplo, a gente conheceu uma família do Sri Lanka, né? Que os filhos nasceram aqui. Então eles são kiwis, mas eles não. Quando você olha, você fala, não é. Parece. Né? Eles são do Sri Lanka, são da Índia, são de algum lugar. Então, a gente vê que tem muito isso, né? Então, na escola que os meus filhos estudam, a grande maioria é de europeu, né? Mas tem outras escolas que a maioria é das ilhas, ou dos maoris, ou de asiáticos em geral, né? Então, é uma mistura muito grande. Então, assim, a gente aprende a cultura. A gente, como missionário, é um desafio, porque a gente lida não com uma cultura só. A gente lida com muitas culturas, né? Ao mesmo tempo, né? Então, é meio desafiador, né? Mas é interessante ao mesmo tempo, né? Porque a gente aprende a ser a gente mesmo, de acordo com o que a palavra de Deus diz, né? Então, não tem como você fazer muita coisa para agradar ninguém, né? O melhor é, vou agradar a Deus que eu vou conseguir agradar o outro, né? E eu acho que o que me impactou mais, deixa eu ver, pro lado bom ou pro lado ruim, será? O que você achou mais estranho, ou legal, diferente legal, ou você achou eu esquisito? Ai,
é que eles são muito introvertidos. A gente sente falta desse né? Coisa assim, nossa. E eles são muito quietinhos, muito assim, né? Tímidos até. Muito tímidos, muito implosivos, né? E a visita tem horário, são 2 horas. 2 horas eles, quando dá quase 2 horas, eles começam a olhar no relógio para ir embora. E aí você já sabe que você tem que ir embora também. Se você tá na casa deles, eles começam a olhar pro relógio, você já sabe que você tem que ir embora. 2 horas. Então, Não, britânico é britânico mesmo, assim, Britânico sabe? mesmo. Chega no horário, é mais formal, certinho. acaba sendo um formalismo maior, né? Uma característica que eu acho que a Nova Zelândia é interessante, não é nem melhor nem pior, só interessante para quem chega aqui, espanta um pouquinho. Eles são conservadores e o conservadorismo vai em tudo. Inclusive, assim, você encontra um costume que no Brasil era um costume dos anos 90 e aqui se preserva. Ah, é. Eu vou te mandar, eu vou fazer aniversário, eu vou te dar um cartão de aniversário. Você Ah, encontra. é. Você tem revistas ainda, sessões de revistas. Você tem orelhão na rua funcionando. Aí você faz assim. Você tem algumas lojas de discos, de DVD, de CD. Você fala assim, nossa. E eu entendo, eu leio isso na cultura como um reflexo do conservadorismo. Se está funcionando, se tudo está acontecendo, por que nós vamos mudar? Então não tem uma tecnologização, uma neologia aí, muito rápida, não Eu acho, precisa. o nosso pensamento brasileiro é sempre, eu posso fazer melhor, pode ficar melhor, pode ficar melhor. E aqui não, aqui eles mudam só se Se houver realmente necessidade. precisar. Né? Por exemplo, se eles não mudasse o acesso ao banco ou a pagar a conta, é igual no Brasil. Mas eu acredito que foi forçado, porque, tipo assim, o mundo tá mudando. Mas aquilo que eles podem preservar, conservar. A gente vai no mercado, é muito esquisito no mercado. Eu falei a esquisitice da relação pessoal, né? Aí ele falou da esquisitice disso. E outra coisa esquisita, a gente vai no mercado e aí tem uma prateleira imensa de remédio. Tipo, a farmácia fecha às 5 da tarde. Tudo fecha às 5 horas da tarde. Tipo assim, acabou a vida às 5 da tarde. Você sai no centro, tá tudo fechado. Uma loja ou outra, um restaurante ou outro tá aberto. Aí por isso que eu tô te falando daqui da minha cidade. No centro, né, então você acha mais bares abertos, mas aqui não. E aí, você quer ir numa farmácia, você vai no mercado. Você vai no mercado, aí tem a prateleira lá cheia de remédio. E aí, isso que ele falou, eles valorizam demais. Tem um lado inteiro de prateleira só de cartão e revistas. Imagina, para você deixar um corredor inteiro, um lado só de cartões e revistas, eles valorizam muito isso. Então, quando a gente fala para os meninos, leva um cartão, dá um cartão. Para quê? Eles falam porque eles gostam. É o modo como eles se expressam. Eles se sentem amados. Então, pega um cartão, faz um cartão, né? Então, e eu acho, olhando, né, por algo que me impacta bastante, que isso é fruto de um crescimento até do próprio país como um todo. O país, diferentemente do Brasil ou dos países da América Latina, ele não é um país conquistado. Ele é uma colônia britânica, mas não é uma colônia britânica normal. Não há força na conquista da Nova Zelândia. Foi um acordo entre os Maoris. Os Maoris venderam para a coroa britânica as terras. E por isso é bem demarcado. Então, essa pacificação, ela que surgiu desde o início, ela forma a cultura neozelandesa. O neozelandês odeia a violência, odeia a briga, odeia o falar alto, o confronto. Então, esse evangelho brasileiro que a gente faz, que é latino, muda de vida, você tem que mudar, você está errado aqui. Se você apresenta deste modo e não como o evangelho é manifesto em cada cultura, né? E isso é impactante para a gente, eu como pastor. O aspecto do convite ao arrependimento, o convite a estar com Cristo e tomar um relacionamento com Cristo, que este é o caminho que Deus propôs para a reconciliação. Aquele famoso livro, né, que missionários estudam bastante, leiam
o fator Melquisedeque. Qual é o fator Melquisedeque dessa cultura, né? Essa ideia, né? Convite. É o convite, é a pacificação com Deus que Deus nos trouxe através de Cristo. Então é diferente. Então a gente precisa... Aquela coisa do ler a cultura. Isso é estranho para nós na cultura da gente. Assim, meu Deus, tem que resolver, tem que confrontar, tem que mudar essa situação. Não é esse caminho. Então é um outro modo de fazer. Se bater, quebra. Se bater, quebra. Uma outra coisa legal também, eles adoram esportes e atividades ao ar livre, né? Então, que nem eu te falei, fecham as coisas às 5 da tarde e você quer achar eles, você vai pro meio do mato. Né? Você vai pro parque, eles estão tudo lá, com a família, brincando nos parques, você vê ele cheio. Aí a prefeitura, acredito que seja a prefeitura, monta brinquedo, porque aqui os parques são bem grandes, né? Que nem eu te falei, aqui como é uma cidade mais interiorana, então Nova Zelândia, os parques são muito grandes, tem muita área verde. Então, tá sempre ali. Eles estão sempre em atividades ao ar livre. Muita trilha, muita trilha. No verão, né? No inverno é bem Fala difícil. do fator mais gostoso para estar no meio desses matos que todo mundo vai gostar. Não tem bicho nenhum. É sonhento. Nada. Você entra não existe no mato, cobra. Na Nova Zelândia não existe cobra, não existe escorpião, não existe aranha venenosa, nada. Você vai pro mato sem medo. Aí você... É isso, ó. Que delícia, acho que eu vou querer ser missionário na Nova Zelândia. Tem barata? Tem barata? Outra coisa que é boa e eu acho que é muito gostoso de aprender com os neozelandeses é por conta dessa cultura de não muito bélica e o latino tem essa voz alta, e essa fala e essa discussão. Acho que isso assusta muito eles. Eles gostam muito da nossa alegria, do nosso jeito de ser. Toda hora eles estão falando, vocês são muito alegres, vocês são positivos, pra cima, isso é muito bom. Mas assim, as discussões ser menos acalorada, e isso ensina muito a gente. Eles respeitam o ponto do outro. Tá, você pensa assim? Então deixa eu te ouvir. Então assim, essa dose de fala mais... Não é mansa, mas mais respeitosa. Eu acho que isso é muito bom da cultura neozelandesa para aprender com eles. Respeitar o tempo, né? Do respeitar o tempo do outro. Nossa, que maravilha! E tá, nesse tempo que vocês estão aí, desde 2023, teve alguma experiência, um testemunho de conversão, algo assim, que marcou, que tipo assim, vocês pensaram, eita, era pra gente estar aqui mesmo, que bom que aconteceu com a gente aqui? Vamos falar. Eu acho assim... Isso é bem legal de pensar, né? Dá um panoramazinho da Nova Zelândia. A Nova Zelândia, é triste de falar, esse panorama espiritual do país. O país já foi um país muito ativo espiritualmente, de modo cristão, né? Enviava missionários para o mundo e tudo isso. O reverendo Ivan Rossi lá no Brasil, quando a Tatiana citou a família Rossi aí, é um exemplo disso. Mas, infelizmente, dos 70 anos para cá, com a entrada do liberalismo teológico tomando as igrejas, há um reflexo na ponta da lança, que é a queda do cristianismo de um modo geral. Então, a Nova Zelândia ela experimenta hoje já uma terceira ou quarta geração de pessoas que não sabem nada de Deus. Então, quando você vai pregar de Cristo, você tem dois grupos assim bem... O grupo da nossa geração, de 40 a mais, né, vamos colocar assim, eles não gostam do evangelho. Eles respeitam, mas eles são frutos de uma decepção com o cristianismo e de um ensino de sair da igreja. Não tem uma abertura. Não tem muita abertura. Já a geração mais nova, e isso está acontecendo no mundo, não é na Nova Zelândia, está acontecendo em todos os países pós-cristãos, os jovens estão voltando à igreja. Eu tive a oportunidade, né, de estudar com as amigas da Manu, da escola antiga, né? E infelizmente ela acabou o ano, né? Ela estudou lá e aí ela saiu dessa escola, a gente meio que perde o contato, né? Porque você depende da amizade entre elas para que a gente possa continuar alguma coisa, né? Mas eu creio que nesse tempo que nós estivemos juntas, a sementinha foi plantada, né? Então eu acho que isso é o mais importante, né? Se eu não me engano, foram 4 ou 5 meninas, né? Que Deus me deu a oportunidade ali de plantar a sementinha, né?
Mas o que a gente tem trabalhado muito aqui, eu acho muito interessante, é que a gente só se dá conta do testemunho, a importância do testemunho, quando a gente está fora, né? A única coisa que a gente tinha no momento quando nós chegamos aqui era o nosso testemunho, né? Porque o inglês era muito limitado, né? Além de ser um dialeto do inglês que eles falam aqui, porque não é o inglês que a gente aprende no Brasil, que a gente aprende na escola, é um inglês completamente diferente. Então a gente tinha apenas aquele inglês básico de comunicação e mais nada, né? Então a gente tinha o testemunho, né? E como a gente veio para um país, eu sempre uso essa ilustração, né? Nós viemos para um país que dirige na mão inglesa, né? Então quando a gente aprendeu a dirigir, eu sempre me baseava pelo outro, né? E quando surgia uma dúvida, eu olhava para o outro. E aí eu falava assim, será que eu tô na rua certa? Será que eu tô na mão certa? Aí eu olhava, tá todo mundo estacionado para cá, então eu tô certa. Sabe? Então, a gente parece que reacende a necessidade do testemunho, né? Então, aquilo que a gente fala de Cristo, aquilo que a gente prega, tem que ser o que a gente vive. Porque as pessoas vão olhar o que a gente vive primeiro, para depois ela te ouvir. Entendeu? Então, aquela frase, eu sei que tá errada, né? Pregue, se possível, com palavras, né? Isso tá errado, você tem que pregar a palavra de Cristo. Mas viver a palavra de Cristo é a ponte para que você pregue. Entendeu? Então, eu creio que, acho que assim, o maior conselho que eu posso dar para alguém hoje, né, seria, se é cristão, então vive como um. Entendeu? Porque é isso que vai fazer diferença na vida das pessoas. Não é o que você fala, é o que você faz, é como você vive, entendeu? Então E é engraçado, né, que uma das outras curiosidades que você, né, tinha perguntado eles têm muitos valores bíblicos e não sabem. Sabe? Eles não sabem que veio da Bíblia, né? Esse cuidado com o mais fraco, a honestidade no repartir, nos impostos, no salário mínimo, A justiça a das justiça leis. das leis, né? Menina, eu fui comprar, a gente comprou muitos móveis usados. Aí eu ia na loja de usado, escolhi esse sofá, né? Aí eu falava assim, então tá, posso ir buscar amanhã? Posso. Eu preciso de algum comprovante? Não, só fala seu nome. Eu só chegava lá, falava meu nome, que eu tinha comprado o sofá e acabou. De tanta confiança que eles têm na palavra. E isso é muito bíblico. Mas eles não sabem, né, que é bíblico. Então, assim, é muito engraçado. A gente vê muitos valores cristãos que eles não sabem de onde vêm. Né? Então, a gente usa os próprios valores deles para muitas vezes falar do reino, né? Que isso é o valor do reino. Mas interessante, né? Tatiana fala isso e é muito bom de pensar sobre a Nova Zelândia. É um país que experimenta ainda o sustento de ter bases cristãs na sua formação. Sim. Todavia, ao longo das últimas décadas, como ela vem trocando isso por um pensamento humanista, um pensamento muito mais de uma filosofia o que é bom para nós, então é o individualismo gritante. Você tem assim coisas alarmantes na Nova Zelândia. A Unicef lançou há 2 meses atrás uma pesquisa entre a saúde emocional e mental de adultos jovens, crianças, adultos jovens, em 36 países desenvolvidos do mundo. A posição da Nova Zelândia é a 36ª. A Nova Zelândia é o país no mundo que mais comete suicídio entre os jovens. Nós tivemos que socorrer, Tatiana, com a mãe de uma das meninas, uma amiga da Manuela, com 12 anos, que estava naquele momento tentando suicídio. E aí ligando a polícia foi lá e socorreu e chamou a irmã, porque ela não tinha mãe, levou para o hospital. 12 anos. Então, assim, é um país que você tem a liberdade ao máximo, assim. Você pode fazer o que você quiser. Coisas que, às vezes, filosofias por aí, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero, é o que eu quero para mim. O caminho, o destino destas escolhas são destinos, assim, o final é um caminho de morte, não é um caminho.
sempre a palavra de Deus nos ensina que quando o homem andou de acordo com o seu próprio coração, esse, por exemplo, é o contexto de Juízes, né? O livro de Juízes, sempre foi um caminho mau. Nunca foi um caminho bom. Né? Aí Cristo se apresenta como o caminho por conta disso. Ele é o caminho. Então, a Nova Zelândia perdeu-se no seu processo. Então, coisas que brasileiros, às vezes, têm como até um pouco redentor, sabe assim? Bom é lá naquele país do primeiro mundo, que ainda tem esses valores e tal. Bom é lá nós estamos seguros. Aqui, vivendo aqui, você vê claramente como eles estão perdidos. Como eles estão perdidos e como o Brasil, em muitos aspectos espirituais, principalmente, o Brasil ele é muito melhor. E eu acho que muitos que, às vezes, colocam países de primeiro mundo como se fosse um oásis, um paraíso, deveriam pensar, será que o meu país, o modo como a gente expressa a nossa relação com Cristo, o nosso cristianismo, não é uma coisa muito boa, muito melhor do que outras coisas que eu acho ser boa? Então, eu acho que a gente precisa ponderar nesse aspecto. É engraçado que a questão socioeconômica, sim, mas quando a gente vai olhar por uma relação pessoal e familiar, o Brasil é muito melhor. Expressa muito mais o reino de Deus, a relação brasileira. Para você ter uma ideia, o índice de alcoolismo aqui é imenso, é muito alto, né? E a gente vê que os pais, a gente conversou com vários kiwis aqui, né? E um deles disse para nós que existe um buraco na criação dos filhos até os 5 anos e dos 5 pro 12, né? Ele diz que tem um buraco ali que os pais, ele se vive bêbado, sempre bêbado, sempre bêbado, e parece que ele rompe com a infância da criança muito cedo. E a criança é incentivada a ir para o mundo desde os 12, para que com 16 eles saiam de casa e vão viver a vida deles, né? Então, é essa mentalidade que eles têm. Então, quando eles veem o nosso papel como pais nas vidas dos nossos filhos, eles acham muito estranho. Como assim você tá... Como assim a sua mãe vai falar, o seu pai vai falar o que você pode e o que você não pode? Entendeu? Eles não acham isso normal, né? Só que você vê que não tem esse acompanhamento e eles são lançados para a vida sem maturidade nenhuma, entendeu? E engraçado, né, que às vezes a gente pensa assim, mas aqui tem problema, né, de fome, das coisas. Tem. E aí você sabe como? Você sabe por que tem? O governo ajuda as famílias das ilhas, né, que a gente tem samoanos, Fiji, o Tonga, os Maoris mesmo aqui. E muitos pegam o subsídio do governo, que eles têm como se fosse um Bolsa Família, mas bom. Gasta tudo com bebida e não cuida da família. E as crianças, muitas crianças passam fome, mais esses das ilhas, né? Então a gente tem também, sim, esse problema aqui. Né? Então, onde há pecador, né? Tem problema, né? Então, assim, é muito triste ver essa situação e não precisava ser assim, né? Só que é aquilo. A gente pensa que o país de primeiro mundo é o Brasil num lugar melhor e não é. Eles têm os problemas deles, mesmo tendo tudo que a gente... Só falta isso pra gente, né? Mas eles têm esse outro problema, esse outro lado que é tão difícil que quanto, é tão difícil quanto, né? Essa relação, imagina, o relacionamento entre os pais foi quebrado lá atrás, que nem eu te falei, no 5 não tem relacionamento, não tem conversa, não tem conselho. Então, quando os amigos vinham aqui e a gente cumprimentava, falava oi, queria conversar, eles ficavam super assim. Como né? assim? Como assim seu pai tá falando comigo? Sua mãe tá falando comigo? Seus irmãos estão falando comigo, sabe? Eles entravam muito e saíam calado. Hoje não. Eles chegam aqui e já vão direto pra cozinha falar com a gente, sabe? Então é um abraço, né? Aquilo que a gente estava falando mesmo, essa relação brasileira de pessoal, de hospitalidade, reflete muito, muito, muito mesmo os valores do reino. Até a extensão do trabalho, de falar isso com o trabalho missionário. Às vezes as pessoas, né, quando a gente está no Brasil, não tem essa dimensão, né? Como é que vai fazer o trabalho? O trabalho missionário se faz em relacionamento.
Quanto mais eu me relaciono com as pessoas, mais eu testemunho de Cristo, mais eu ganho um campo aberto para falar do Evangelho. Eu testemunho e nós, domingo passado, essa família do Sri Lanka, que foi à igreja, o filho da família era amigo dos meninos da escola, ele foi meu jogador na escola, ele procurou a Tatiana, e aí eu falei com o pai depois, tal, e foram à igreja. A gente tem plena certeza, se fosse contar todas as coisas. Da onde vem isso? Do testemunho, do relacionamento. Não é assim, não vai acontecer do nada. Pode, obviamente. Meu vizinho, ele nos últimos 5 domingos tem ido à igreja. Meu vizinho de carro. Mas por que ele foi? É uma construção de 2 anos de relacionamento. Então, às vezes, a gente mede por a igreja meio por números. E isso é muito danoso, né? Se a gente for pensar nos 3 anos de ministério de Cristo, Deus entregou 12 para ele e ele devolve 11, né? Discípulos. Um ainda, eu tinha 12, mas um se matou, fazer o quê? Então, assim, a gente vai pensar que ministério é um trabalho de pregar a palavra. Esse é o nosso papel. De testemunhar, de mostrar a glória de Cristo às nações. Lembrar que o nascimento e o crescimento virá do Senhor. E ele dá no seu tempo como quer. E se ele, na soberania dele, decide graciosamente conceder. É isso mesmo. O semeador saiu a semear, né? Vai semeando que uma hora cai na boa terra, né? Nisso que acreditamos. Vamos para já para o final da nossa live. Infelizmente, né? Não estou vendo você. Você vê a Tati? Eu vou te dar um abraço quando for no Brasil. Você vê, né, minha irmã, como é que você já tá com o espírito do reverendo Abias já. Eu queria ver a Tati, tá vendo como é que é? Então, gente, como que é? Se nós queremos, tem como fazer uma viagem missionária para passar? Eu quero passar minhas férias aí uma semana. Tem esse suporte, é fácil ir, hospedagem. Como que funciona? Para quem está assistindo nossa live, tem interesse de conhecer Nova Zelândia, ver o trabalho de vocês, cooperar, como que funciona? Eu vou dar um conselho que vai animar a turma. Olha só, somos 5 famílias missionárias. Programa na sua viagem o seguinte: você vai descer lá em Auckland, você vai passar uma semana lá com o pastor Marcos e o pastor Edmar. Aí você desce de carro conhecendo a beleza da Nova Zelândia, que é um país muito bonito, para aqui em casa. Fica também aqui conhecendo o trabalho aqui. Aí vai de balsa ou de avião, mas vai ter que entre as ilhas é só balsa ou de avião. A Christchurch, que também na Ilha Sul, muito bonito. Fica com o reverendo Ronaldo, depois termina lá com o reverendo em Queenstown, com o reverendo Cláudio. É assim, é um país muito longe, então assim, acaba que o custo da viagem é muito caro, é muito alto, né? Nós vamos ao Brasil esse ano, então tem assim um grupo, né, todo, né, nos abençoando em diferentes frentes aí para que possamos ir ao Brasil. É um custo alto de viagem, passagem aérea, então tá muito caro. E outra coisa, o país é muito longe. Então, uma semana vai ser muito pouco para você. Semana... 15 dias pelo menos. Nós recebemos algumas visitas aqui nesses 3 anos, quase 3 anos. E eu sempre aconselho, 15 dias, porque são 15 horas de fuso horário. Para você entrar no fuso horário, é muito penoso. Você vai gastar 3, 4 dias para começar a entrar no fuso horário. Porque você dorme muito, você quer dormir 5 da tarde, 4 da tarde... E você dá 3 da manhã, você acorda como se estivesse pronto para fazer uma maratona. Isso demora para que entre no eixo. Então, estamos abertos, né, a receber pessoas, a abençoar e ser abençoado por essas visitas. Então, a nossa casa, e eu tenho certeza que os outros irmãos também estão aí abertos para vocês. Mas venha com um espírito não só de turismo, no sentido de venha com um olhar. Porque eu quero fazer um desafio, um alerta, né? Cada missionário defende a sua frente. Missionários que trabalham no mundo muçulmano vão defender a frente ali dos mundos. Gente, o mundo muçulmano tá assim.
o islâmico o hinduísta é assim, o animista, né, entre os povos indígenas e tantos outros animistas. Nós estamos na frente do mundo pós-cristão. E o mundo pós-cristão, às vezes, é um mundo que é um pouco enganador. Assim. As pessoas falam, poxa, ali não tem muita necessidade. Você vai ver a grande necessidade pelo amor de Cristo que esses povos têm. Sabe, a Europa e toda é assim, a Oceania, Austrália e Nova Zelândia, outros tantos países pelo mundo que um dia experimentaram o Evangelho e há muito já abandonaram Cristo. Então vem com esse olhar. Principalmente com relação ao que a gente falou, né? Um pouco mais alto. Da falta de propósito, né? Do suicídio que é tão grande, dessa falta de amor, assim, né? Não é falta de amor, mas uma relação mais assim, né? Mais uma hospitalidade, o se importar, ser mais empático, né? Com o outro. Então você vê que é mais individualista, né? A gente não tá acostumado com isso. Né? A gente está acostumado eu tenho um pão, eu parto no meio e te dou. Entendeu? Então você não vê isso aqui, porque não faz parte da gente, da nossa cosmovisão, né? Então é bem assim. Você vê que realmente fala, é uma vida bem triste. Entendeu? É uma vida que tem tudo, mas é uma vida triste. Mas Nova Zelândia também, para incentivar todo mundo, é um país belíssimo. Belíssimo. Caro, né? Só vai dólar? turista. A moeda é dólar? É o dólar neozelandês, né? É um dólar menor, não é um dólar americano nem canadense. Ele é dos dólares de todos, né? Todos os países, muitos países têm a sua expressão do seu dólar, né? Canadense, australiano, neozelandês. E aqui é o menor. Hoje ele deve estar na cotação de 3,20, em torno de 3,20. Mas é um custo de vida muito alto. Então você tem mais poder de compra em outros países do que na Nova Zelândia. Mas é um grande e bom investimento, com essa visão dupla. E aí eu quero encorajar os irmãos aí que estão nos assistindo. Se não a Nova Zelândia, visite um missionário dentro das suas possibilidades. Se não transcultural, mesmo aí na América do Sul, mas dentro do Brasil mesmo, irmãos que estão trabalhando, vai ser um grande despertamento missionário no seu coração. E missionários amam receber pessoas, amam receber visita, porque é um pouco da nossa pátria, do nosso povo, e faz muito bem para o coração do missionário. Aliás, deixa eu fazer uma ressalva antes que acabe aqui. Como nós somos felizes com a igreja brasileira. Nós somos muito felizes. E eu gostaria de estender isso não só a IPB, né, em especial a nossa IPB, porque nós somos muito bem cuidados, muito bem amados, de diferentes igrejas. O trabalho que diferentes irmãos fazem, o trabalho da SAF, como é maravilhoso, a SAF nacional e as SAFs locais, os irmãos de cada igreja. Então, assim, nós só temos a agradecer. O brasileiro é muito generoso. E ver por que Deus abençoa tanto, né, amor? A igreja brasileira é muito generosa, né? Assim, de pensar, de ser empático, né? De ver, eu tenho, né? Eu acho que o outro também precisa ter, né? Então, assim, a gente tem sido muito abençoado pela igreja brasileira e especialmente pela IPB, que é a nossa maior fonte de apoio, né? Então, a gente não tem palavras para agradecer e com certeza isso é um cheiro suave, né? Nas narinas do nosso Deus, quando a igreja está envolvida financeiramente e também de uma forma relacional, né? Então, a gente agradece muito, muito mesmo. Ai, que maravilha. Estão perguntando aqui se é possível fazer pergunta. Pode fazer sim. Tem uma irmã que fez até um questionamento, a Fernanda. Ela falou assim: como deve ser difícil falar de um Deus amoroso sem família, ser família de Deus, com essa referência que eles têm negativa de família, né? Desde os 5 anos de idade. Vamos ver se a irmã vai mandar a pergunta aqui. Pode mandar sim, Tassi. Ai, eu não sei falar seu nome. É que tá tudo junto, né? Fica tudo junto. Tassi, pode fazer a pergunta, minha irmã, se você quiser. A Fernanda tá falando, amo vocês. Nós também, a minha cunhada. Daqui a pouco a gente tá aí. Isso mesmo. Quando vocês vão vir pro Brasil? A gente chega no Brasil dia 3 de dezembro.
A gente, Agora? Em dezembro agora? Isso, a gente chega 3 de a dezembro. nossa reunião com a diretoria Eu acho que é 10 ou 11 de dezembro a nossa na outra reunião. semana tem a reunião. Você tá no mesmo prédio da diretoria, não? Eu? É. Não, Você eu tá tô no onde? Mato Que Grosso lugar do do Brasil você Sul. tá? Eu tô no Ah, Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Olha então só. não Tô vai perto dar aqui pra da te dar um Missão abraço. Kaiowá. Aí, o Lucas, esse é o nosso presbítero. Não, pastor, ó. É o pastor. É o Pastor, tô Lucas pensando que é o Tucci, abração, presbítero. querido, saudades. Eles Ah, são todos de Guarulhos. esse é o pastor da primeira igreja de Guarulhos que ficou no lugar dele. É Ai, o que nosso, legal. nosso Ai, que legal. queridão. Matando saudade. A Tassi não fez a pergunta ainda. A gente vai ter que encerrar já, porque já passou de 1 hora, né? E eu quero agradecer. E eu quero que vocês falem também, pastor Itamar, Tatiana, pedidos de oração para a gente estar orando por vocês, por esse campo. A Marjorie está falando saudades, amo vocês. Minha prima amada. Ah, gente, que saudade desse povo. Ah, É, esse é o nosso amigão do peito também, Daniel. pastor Daniel, do Daniel. Girassol. Lá do Jardim Girassol é Igreja Presbiteriana. Ai, que delícia receber Isso. vocês. Eu quero sim deixar alguns desafios. Primeiro, na nossa plantação, né? Para os irmãos continuarem orando, para Deus nos abrir portas, para Deus nos dar possibilidades de anunciar o Evangelho. A cidade, né, que nos acolhe, que nos recebe, mas também precisa experimentar do amor de Cristo. Então, a plantação em si, os desafios, né? Você que planta igreja no Brasil, imagina, se você tem um trabalho muito grande na tua língua materna, imagina inglês, contato com culturas diferentes, como que isso pode acontecer. Então, esse trabalho precisa avançar e avançar na oração. No mês de outubro, a gente tem, o nosso plano é pedir a residência neozelandesa, e para isso a gente tem algumas coisas, e uma delas é a proficiência da língua inglesa. Você tem diferentes medidores disso. Você tem o TOEFL no Brasil, o PTE, que é mais na Austrália, o IELTS, que é mais britânico, e a gente vai fazer essa prova do IELTS, que é um dos medidores. Podia ser qualquer outro, mas a gente tem estudado para ele, então os irmãos também orarem por isso, por favor. No mês de outubro a gente deve fazer. A gente precisa dessa prova. A gente tem um grande desafio para o ano que vem, mês de fevereiro, que é o pedido de visto de residência, a prova, não só a prova em si, mas os custos disso, né? As taxas da imigração neozelandesa, tudo em dólar. Então é um valor muito alto que a nossa família precisa, e a gente entende que Deus é o Deus provedor. Então esse é um desafio, uma oração aí que os irmãos podem colocar diante de Deus, para Deus levantar esses recursos para nós, nos trazer, né? Um desafio que a gente tem que fazer, que colocar aí para os irmãos em oração. E, por fim, a nossa ida ao Brasil. Né? A gente é uma longa viagem. A gente vai visitar os parceiros. Se eu não me engano, em 2 meses estaremos em 20 igrejas. Aos finais de semana. Aos finais de semana, sexta, sábado, domingo, 2, né, geralmente é o domingo. Então, a gente vai visitar, vai fazer exames, vai ter as entrevistas, vai Natal, Ano Novo com as famílias. Então, assim, não vai ter tempo de férias, não será férias pra gente, né? Imagina, todo final de semana correndo em muitos lugares do Brasil. E já agradecer em especial 3 igrejas do Mato Grosso que são parceiras da gente, mas nós não conseguiremos ir lá nesta viagem. Já falei com os pastores de lá, então quero fazer a ressalva aqui aos irmãos lá, né, dizer como nós somos alegres, felizes com o apoio de vocês, mas infelizmente não conseguiremos estar lá, né? A gente já os nossos amigos que estão aí na live, quiser marcar alguma coisa com a gente, é durante a semana. Porque final de semana nós estamos nas igrejas. Tá Então, durante a certo. semana a gente está aí mais liberados, né? Então. Rio, tem igreja no Rio, São Paulo e Minas. Então são. Tem um aqui perguntando, pastor, vai visitar a IPMG? Qual que Deve é ser Minas essa? Gerais, né? Presbiteriano de Minas Gerais.
Ixi, mas a Minas Gerais é tão grande. Eu vou em Poços, Lambari e Itajubá, em Minas Gerais. Poços de Caldas, Lambari e Itajubá. São as igrejas que eu vou. Vou na primeira, na terceira em Itajubá, em Lambari, que é parceira, e em Poços de Caldas, 2 em Poços de Caldas. Então tá dada a resposta. Guarulhos. Guarulhos a gente... Metropolitana. Metropolitana, sim. A Igreja Presbiteriana Metropolitana de Guarulhos. Sim, estaremos. Sim. Estaremos aí. Se for, estaremos em janeiro. Irmãos, só não dos parceiros que temos, só não conseguiremos ir no Mato Grosso. E aí não dá tempo. O restante todos conseguiremos ir, pelo menos, ou na escola dominical, ou no culto à noite, ou num trabalho especial que alguns irmãos queridos fizeram para que nós possamos estar, ao sábado à noite, ou à sexta-feira. A gente tá bem comigo. Vamos rodar mais que notícia ruim. Não, notícia boa. Notícia boa. Isso mesmo. Notícia boa. Eu quero agradecer muito. Olha, foi um prazer conversar com vocês nessa live que vai ficar disponível no YouTube, que é mais fácil também para vocês espalhar. Depois eu mando certinho no WhatsApp do missionário pastor Itamar, né? Para a gente, com certeza, cada vez mais saber notícias, acompanhar vocês, orar por vocês e que Deus abençoe a família. Que lindo, eu estava imaginando. Deus mandou vocês como família para ser testemunho, como uma família que serve ao Senhor, tem que amar os filhos e os filhos honrar pai e mãe. Esse é o mandamento, porque o povo sem conhecimento é destruído, né? Em Oséias fala isso. Sem conhecimento da palavra, sem conhecimento de Deus, estão sendo destruídos aí aos 12 anos. Imagina que tristeza. Mas graças a Deus que o Senhor conduziu vocês até Nova Zelândia, para esse povo, e eu creio que sementes estão sendo lançadas pelo esse brilho lindo da Tati, que respinga na simpatia do pastor. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Eu vou tentar ir para São Paulo para te dar um abraço, viu? Vamos, um abraço a vocês. Ai, meu Deus, para vocês. A PNT escolheu bem, viu? Que isso, vontade. Condutora de tudo. Obrigada, você se sentiu muito à vontade. E somos muito gratos a esse convite. Obrigada mesmo por nos fazer sentir bem e no Brasil. Escandalosa, pessoa, né? Isso! Tá fazendo falta, barulho. A gente tá muito quietinho aqui. Muito quietinho, né? Eu tenho que aprender a moderação, né? A Bíblia fala... é você, não é o Kleber. O Kleber é quietinho. O Kleber é quietinho. É uma benção. É isso mesmo. O Kleber está mais apto para ir para Nova Zelândia. Eu ainda não. Eu vou sofrer. Amado, Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser, viu? Amém. Tchau.